Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarado. Se você ainda não conhece o canal Encarado e não recebe os nossos vídeos com informação e bom humor sobre o mundo das lutas, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Estou fazendo esse vídeo com uma notícia fresquinha segundo a ESPN, na verdade segundo o presidente Dana White, que deu uma entrevista à ESPN. A luta principal do UFC 230, que acontece no dia 3 de novembro em Nova York, acontece entre Daniel Cormier e Derrick Lewis. Daniel Cormier vai fazer sua primeira defesa de título pela categoria dos pesados contra o Derrick Lewis, que acabou de se apresentar no UFC 229 e nocautear o Alexander Volkov. Tava rolando muita especulação, muita expectativa aí em relação a essa luta principal do UFC 230. Por um tempo foi falado que seria a luta entre a Joanna e a Valentina Shevchenko, a Joanna Jedrzejczyk e a Valentina Shevchenko. Muita gente estava na expectativa que o John Jones voltasse ao UFC e enfrentasse o Daniel Cormier, mas a organização, o presidente do UFC, Dana White, confirmou então que a luta principal do UFC 230 vai acontecer entre Daniel Cormier e Derrick Lewis, o que chama bastante atenção, né? Porque a gente tinha expectativa que o Daniel Cormier fizesse uma defesa de cinturão na categoria dos meio pesados, seja contra o Alexander Gustafsson ou contra algum outro rival, e que ele só lutasse como peso pesado para fazer a super luta contra o Brock Lesnar, que foi a ideia que ele emplacou depois do UFC 226. Mas parece que o UFC queria muito que ele fizesse parte desse card do UFC 230 em Nova York, e o Derrick Lewis, que acabou de lutar, acabou aceitando enfrentar o Daniel Cormier nessa disputa de cinturão. O que eu acho muito curioso, né? Porque se a gente parar pra lembrar, o Derrick Lewis nesse UFC 229, ele venceu o Alexander Volkov, mas passou sufoco a maior parte do tempo. Durante boa parte da luta ele quase foi nocauteado, até que ele renasceu das cinzas e acertou uma pancada de direita no terceiro round, quase no final da luta, e acabou nocauteando o Volkov. E foi até engraçado, ele é um cara irreverente, né? Um cara sempre com discursos engraçados, é bem humorado. Depois da luta ele até falou que venceu, ele tirou o short, ele ficou de cueca dentro do octógono, e o Joe Rogan, comentarista do UFC, perguntou por que ele fez isso, e ele brincou dizendo que as bolas deles estavam quentes, ele estava com calor, então por isso que ele tirou as calças, por isso que ele ficou de cueca. Depois ele botou as calças de volta, até na coletiva de imprensa depois, no scrum lá com os jornalistas, ele disse que teve um orgasmo dentro do octógono, falou que isso é verdade. Enfim, Derrick Lewis é um cara muito engraçado, mas o mais curioso é que depois da luta, na mesma entrevista com o Joe Rogan, ele declarou que ele precisava muito trabalhar o cardio dele. Então, honestamente, pra mim não pareceu que ele estava disposto a enfrentar o Daniel Cormier agora, disputar esse cinturão agora. Ele passou pra mim uma ideia de que ele entendeu que ele precisa treinar mais para fazer essa disputa de cinturão, mas pelo visto o UFC precisava de um grande nome para esse UFC 230. Esse grande nome era o Daniel Cormier, e o Daniel Cormier quis fazer essa luta contra o Derrick Lewis. Sobrou ao Derrick Lewis aceitar ou não. Como ele pode nunca mais ter essa chance de disputar um cinturão do UFC, ele aceitou, fez o certo, e essa luta vai acontecer agora no dia 3 de novembro. Lembrando que o Daniel Cormier é campeão dos meio pesados e campeão dos pesos pesados. Ele se tornou um campeão simultâneo de duas categorias ao nocautear o Stipe Miocic no UFC 226 em julho desse ano. E o Derrick Lewis vem numa fase muito boa também no UFC, venceu 9 das últimas 10 lutas. As últimas vitórias do Derrick Lewis foram contra o Alexander Volkov, ele venceu também o Francis Ngannou numa luta horrorosa no UFC 226 em julho, e venceu também o Marcin Tybura. A última derrota da carreira dele foi contra o Mark Hunt em junho do ano passado. O Daniel Cormier, é claro, é franco favorito para vencer essa luta, é um lutador muito mais completo, acabou de vir de uma vitória espetacular contra o monstro que é o Stipe Miocic, o maior campeão da história dos pesados do UFC. Então o Daniel Cormier entra nessa luta com favoritismo enorme. É claro que o Derrick Lewis tem aquela chance de acertar uma pancada e acabar abalando o Daniel Cormier, mas depois do que o Daniel Cormier apresentou contra o Stipe Miocic, eu acho que seria uma das maiores zebras dos últimos tempos se ele perde pro Derrick Lewis. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa disputa de cinturão dos pesados? Derrick Lewis e Daniel Cormier no UFC 230. É uma luta que vocês esperavam para esse card? Vocês esperavam uma outra luta? O que vocês acham? Comenta aí.